Título 4 da Ação Civil, 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime, se for o caso, contra o responsável civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil o despacho de arquivamento do inquérito das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença condenatória ou ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Título 5 da competência. 69. Determinará a competência jurisdicional. O lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção, a prerrogativa de função. Capítulo 1. Da competência pelo lugar da infração. 70. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1º. Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 4º. Nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque, sem suficiente provisão de fundos, em poder do sacado ou com pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2. Da competência pelo domicílio ou residência do réu. 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo 3. Da competência pela natureza da infração. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Parágrafo 2º. Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. Parágrafo 3º.
Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410. Mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Artigo 492, parágrafo 2º. Capítulo 4. Da competência por distribuição. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição, realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou à queixa, prevenirá a da ação penal. Capítulo 5. Da competência por conexão ou continência. 76. A competência será determinada pela conexão. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. 2. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. 77. A competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. 2. No caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. § 78. Na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. No concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Vou voltar à leitura do 77 só para explicar um inciso. A competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. 2. No caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. Atualmente, esses artigos citados são os 70, 73 e 74 do Código Penal. Continuando. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. No concurso entre competência do júri, a de outro órgão da Repetindo, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. No concurso de jurisdições da mesma categoria, A. Preponderará do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. B. Prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade. C. Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Inciso 3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. 4. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento salvo. No concurso entre a jurisdição comum e a militar. No concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Parágrafo 1º. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no artigo 152. Parágrafo 2º. A unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer hipótese do artigo 461. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante o juiz reputar conveniente a separação. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência,
O juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. 82. Se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram. Repetindo. Se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas.